Iniciando. Pronto, já estamos agora sendo gravados. Pessoal, então na última aula de biologia, eu já terminei a parte de genética, corrigi alguns exercícios com vocês e ficou de começar agora o conteúdo de ecologia, que dentro da biologia é o conteúdo mais importante de todos. Lá em março, quando nós tivemos uma aula presencial lá no Radier, eu falei com vocês que por ecologia ser o conteúdo mais importante de biologia do Enem, eu ia deixar ele por último, lá para o mês de setembro, outubro, porque seria melhor para ficar mais fresco na memória de vocês. Então, nós vamos ter agora um período bem grande, bem amplo, para poder trabalhar com esse conteúdo, que ele é realmente muito importante. Se você observar aí as últimas provas do Enem, dos últimos 10 anos, metade da prova de biologia é ecologia. Então, é um conteúdo que não tem como escapar. É muito importante porque ele faz parte da nossa atualidade. E juntando 2009 com 2020, o que tem de material para trabalhar com ecologia é muita coisa. É muita coisa que está acontecendo no mundo atualmente que envolve ecologia. No momento atual, nós estamos sofrendo um grande impacto das queimadas na região amazônica e região pantaneira. Isso é um fator muito importante também. Mas lembrando que lá no começo do ano, outros países, como a Austrália, também sofreram muito com isso. E tudo isso tem vários fatores, incluindo a própria ação humana. Então, a ecologia estuda basicamente isso, que é a interação dos seres vivos com o ambiente e, principalmente, dos desequilíbrios causados pela ação humana, que é justamente esse o foco do Enem na parte de ecologia, ok? Então, deixa eu compartilhar a tela para vocês aqui. Deixa eu aqui. Se vai agora. Sempre coloca a página errada. Vamos. Cadê? Ué, voltou. Vocês estão visualizando alguma coisa? Não, né? Agora vai. Agora sim, né? Sim. Pessoal, então hoje nós vamos começar o conteúdo de biologia que é considerado o mais importante a nível de Enem, que é o conteúdo de ecologia. Primeiramente, o que é ecologia? A palavra ecologia, ela vem do grego, onde eco vem de oiko. Oiko significa casa, moradia. E logos, como vocês já viram em biologia, e qualquer termo com logia, significa estudo. Então, ecologia é o estudo da casa, estudo da moradia. No caso, esse sentido de casa e moradia é o nosso planeta, o planeta Terra. Então, a ecologia é a área da ciência que tem como finalidade estudar o nosso planeta e a nossa interação com esse planeta. Então, uma definição mais biológica seria a seguinte: ecologia é a parte da biologia que se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e destes com o meio ambiente em que vivem. Basicamente, a relação entre os seres vivos e a relação deles com o meio ambiente, com o nosso planeta. Então, é o estudo do nosso planeta, em outras palavras. Antes de nós começarmos a trabalhar a ecologia propriamente dita, entrar nos conceitos, entrar nos trabalhos ecológicos mais aprofundados, nós temos que entender alguns conceitos de ecologia, que são termos que eu vou usar o tempo todo e que vocês precisam ter na mente. Ah, isso significa tal coisa que você falou lá no primeiro dia de aula. Então, vamos ver agora uns conceitos ecológicos, algumas palavrinhas mágicas que nós vamos usar o tempo todo em ecologia. Uma delas eu já falei com vocês lá no mês de abril, quando eu comecei a falar sobre classificação dos seres vivos, que é o conceito de espécie.
O que é uma espécie do ponto de vista biológico, do ponto de vista ecológico? Nós definimos como espécie um conjunto de indivíduos que são semelhantes entre si, porém que têm uma capacidade de reprodução entre eles, são capazes de cruzar entre si e deste cruzamento nascendo um descendente fértil. Por exemplo, o homem e a mulher são da mesma espécie, porque quando o homem e a mulher se casam, eles podem ter um filho, e esse filho, quando se tornar adulto, quando tiver sexualmente maduro, ele pode ter outro filho também, porque ele é fértil. Então, essa é a definição de espécie. Um cachorro e uma cadela formam uma espécie, um gato e uma gata formam uma espécie, um cavalo e uma égua formam uma espécie. Então, eu tenho aqui alguns exemplos clássicos, como eu até citei para vocês lá na aula de abril. Temos uma espécie cujo nome científico dela é Equus caballus, que é o famoso cavalo. É uma espécie de equino da família Equidae, muito conhecido, cujo macho nós chamamos de cavalo e a fêmea nós chamamos de égua. Desse cruzamento nasce um filhote, que é conhecido como potro ou potrinho, cavalinho, que quando se tornar adulto vai se tornar um cavalo ou uma égua e pode dar prosseguimento à espécie, porque ele é um indivíduo proveniente de dois indivíduos da mesma espécie. Existe uma outra espécie próxima do cavalo, mas que não é a mesma espécie, é do mesmo gênero, o gênero Equus, mas não é da mesma espécie, da espécie Equus caballus. Essa espécie é o Equus asinus, que nós conhecemos vulgarmente, popularmente, como jumento e jumenta. O Equus asinus, macho. Jumento, Equus asinus, fêmea, jumenta. Quando um jumento cruza com uma jumenta, nós temos o jumentinho, que é o filhote desse casamento. O jumentinho, quando crescer, se tornar, vai ser maduro sexualmente e pode ter filhos porque ele é fértil. Então vejam que aqui eu tenho duas espécies diferentes que são do mesmo gênero, que é o gênero dos equinos, o gênero Equus. Duas espécies diferentes. Só que essas espécies, embora sejam diferentes, elas ainda são próximas evolutivamente. Ainda há uma possibilidade de cruzamento entre elas. Basicamente, no ramo da evolução, são duas espécies que se separaram, se diversificaram recentemente, há pouco tempo da história evolutiva da Terra. Então, elas ainda possuem a capacidade reprodutiva entre elas. Porém, quando nós temos um cruzamento dessas duas espécies, por exemplo, uma égua, que é Equus caballus, cruzando com um jumento, que é o Equus asinus, ou quando é o contrário, quando é o cavalo cruzando com uma jumenta, nesse caso, há procriação. Existe um filhote que nasce desse cruzamento, que no caso é o burro ou a mula. Então, burro e mula, eles não formam uma espécie, eles são indivíduos que nós chamamos de híbridos, porque eles são filhos de espécies diferentes, eles possuem os pais de espécies diferentes, então eles não têm, eles não formam uma única espécie. E uma característica interessante dos híbridos é que eles não formam gametas. Então, durante a formação dos gametas na meiose, pelo número cromossômico das duas espécies de parentais serem diferentes, eles não conseguem fazer o pareamento de homólogos e não conseguem formar gametas. Se eles não formam gametas, eles são indivíduos estéreis. Então, toda vez que eu tenho cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, forma-se um indivíduo híbrido que ele é estéril, ele não é fértil, não tem a capacidade de procriar. O burro e a mula são os dois animais híbridos mais conhecidos popularmente, porque eles são muito úteis no trabalho do campo, porque eles vão carregar aí as características básicas de cavalo e jumento. O cavalo tem a força, tem a velocidade, e o jumento tem a resistência. Então, você consegue ter tudo isso em um único animal, que no caso seria o burro ou a mula, que é um animal muito utilizado para quem trabalha na roça. Existem outros animais híbridos. Oi, pode falar. Alguém chamou ou não, né? Vamos lá. Vamos fazer a voz de alguém. Existem outros animais híbridos. Por exemplo, nós temos aqui o zebralo. Lembrando que o gênero Equus, ele possui várias espécies. Temos a Equus caballus, que é o cavalo, temos a Equus asinus, que é o asno, e temos a Equus zebre, que é a zebra. A zebra também é próxima evolutivamente do cavalo, o que permite que ainda haja cruzamento entre eles. Aqui nós temos o zebralo, que é um híbrido da zebra com o cavalo. Temos aqui o híbrido do cachorro com o lobo,
do cão com o lobo. Obviamente, não é qualquer tipo de cachorro que consegue cruzar com o lobo. Existe também a questão anatômica do animal. Geralmente, huskies siberianos e pastor alemão têm a capacidade anatômica de cruzar com lobos. Então, se uma loba no cio ou uma cadela no cio entrar em contato com da outra espécie, é possível que haja o cruzamento entre eles e nasça esse híbrido aqui. Temos o tigreão ou ligre, que é o híbrido do leão com o tigre. Oi, pode falar. Mas pode isso falar. serve para qualquer raça de cachorro com lobo? Vai nascer essa raça para qualquer raça de cachorro? Geneticamente é possível. Aí vem a questão anatômica, né? Se o cachorrinho for muito pequeno, ele não consegue cruzar por questões anatômicas, mas geneticamente ainda há possibilidade. Lembrando que qualquer cachorro, mesmo de uma raça de grande porte e pequeno porte, formam a mesma espécie. Só que você não vê um Chihuahua cruzando com um Rottweiler por questão de tamanho. Eles não têm compatibilidade anatômica entre eles. Porém, os alemães, na época do nazismo, fizeram experimentos. Eles pegaram o sêmen de Chihuahua e cruzaram com o sêmen de Rottweiler e nasceu o Doberman, que é um cachorro criado pelo ser humano. Dober, criar, nem ser humano. O Doberman ele é a fusão do Chihuahua com o Rottweiler. Porque cachorro e o Doberman ele é um animal fértil, porque tanto o Chihuahua quanto o Rottweiler são da mesma espécie, são cães familiares. Agora, se pegar um cão grande, como um Rottweiler, por exemplo, ou um pastor alemão, que tem um corpo maior, ele é anatomicamente possível o cruzamento com um lobo, aí vai nascer um híbrido. No caso aqui nós temos um híbrido, provavelmente foi de husky siberiano com um lobo. Temos esse híbrido aqui. Temos o tigon, o tigreão ou o ligre, que é do leão com tigre. E temos aqui um híbrido do boi com o bisão. Bisão é uma espécie de bovino muito comum na América do Norte. Ele é muito maior, muito mais forte que o boi. E ele também forma híbridos com o boi. Ele é um parente próximo dos bovinos. É o bisão norte-americano. Então, temos aqui alguns híbridos. Todos eles têm como característica o fato de serem estéreis, porque eles não são uma espécie definida, são filhos de espécies diferentes. Beleza? Prosseguindo aqui. Segundo conceito importante em ecologia é o conceito de indivíduo. Indivíduo é o representante de uma espécie. Eu sou um indivíduo da espécie humana, vocês são indivíduos da espécie humana. O Zac está ali atrás, com o dedinho, é um indivíduo da espécie Corn Snake, que é a espécie que ele faz parte. Então, o indivíduo é apenas um representante, é um conjunto, é um organismo que representa uma única espécie. População é quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie que habitam a mesma região e durante o mesmo período. Por exemplo, eu sou morador da Barra do Jucu, aqui em Vila Velha. E todos os indivíduos da espécie humana que habitam a Barra do Jucu formam a população da Barra do Jucu. Todos os indivíduos que habitam a região aqui de Vila Velha formam a população de Vila Velha. Todos os indivíduos que habitam o Brasil formam a população do Brasil. Se eu for em uma lagoa, por exemplo, eu não vou encontrar só um peixe ou só um sapo. Eu vou encontrar uma população de peixes e uma população de sapos. Sempre vou ter muito mais de um indivíduo. Então, a população seria um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam a mesma região no mesmo período de tempo. Comunidade ou biocenose. O termo biocenose ele é pouco usado, mas vai que aparece na prova. Então, o termo mais comum é comunidade. Comunidade é um conjunto de populações que habitam a mesma região no mesmo período de tempo. Quem é da Igreja Católica está mais habituado a esse termo comunidade. É muito comum falar em comunidade. Tem várias paróquias, as várias paróquias diferentes formam uma única comunidade. Cada paróquia tem a sua população e várias paróquias formam uma comunidade. É a mesma coisa na ecologia. Nós temos aí várias populações diferentes, de diferentes tipos de seres vivos, que vivem na mesma região, interagindo uma com a outra, formando uma comunidade ou biocenose. Quando eu penso numa lagoa é uma comunidade, porque eu vou ter uma população de peixes, população de sapos, população de jacaré, população de aves aquáticas, populações de algas, populações de caramujos. Então, eu tenho várias populações diferentes
que habitam a mesma região, coexistem no mesmo local e interagem entre si de várias maneiras possíveis, que a gente vai ver mais à frente ainda. Isso é comunidade. Até aqui está tranquilo. Eu tenho a espécie, o indivíduo, que forma uma população, que forma uma comunidade. O próximo termo ele é um pouquinho mais complexo, o termo e é o mais usado de todos, que é o ecossistema. O que seria o ecossistema? É um conjunto de comunidades e as suas interações com os fatores abióticos. Então, antes de explicar direitinho, vamos ver o que é fator abiótico. Fator abiótico é tudo que está presente no ambiente, mas que não é um ser vivo. Está no ambiente, é importante para a manutenção do equilíbrio ecológico, porém não é um ser vivo em si. Por exemplo, a luz é um exemplo de fator abiótico. A água que está em volta de nós, que está no ambiente, é um fator abiótico. O ar, a pressão atmosférica, a salinidade, tudo isso são fatores abióticos. E eles estão diretamente relacionado ao tipo de ecossistema. Um ecossistema como uma lagoa, por exemplo, eu vou ter uma grande quantidade de água. Eu vou ter aí uma umidade muito alta que vai determinar quais são os tipos de seres vivos capazes de sobreviver naquele ambiente. Um ecossistema como um deserto, por exemplo, eu vou ter uma temperatura normalmente alta, eu vou ter uma umidade baixa, lembrando que deserto nem sempre é temperatura alta. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou ter uma luminosidade alta, eu vou ter temperaturas variáveis, uma amplitude térmica muito grande, que são fatores abióticos, não são seres vivos, mas que estão diretamente relacionados aos seres vivos. Então, a definição de ecossistema é conjunto de comunidades e as suas interações com os fatores abióticos. Quando eu expresso uma floresta, por exemplo, a Mata Atlântica, a Mata Atlântica é uma floresta formada por árvores frondosas, grandes, com copas altas, uma grande biodiversidade de animais diferentes e plantas, e é uma região muito úmida, com uma grande quantidade de chuvas ao longo do ano, e que vive em um rio normalmente montanhoso. Então, veja que eu falei sobre seres vivos e falei sobre a parte física do ambiente, sobre a temperatura, sobre o clima, sobre a pluviosidade, sobre a chuva, sobre o relevo, que são fatores abióticos. Tudo isso define o ecossistema, que é um ecossistema próprio do local. Biosfera é o conjunto de todos os seres vivos do planeta, ou eu posso ainda extrapolar como o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Então, é a camada viva do nosso planeta. Costumamos falar que a Terra tem 4 esferas. Tem a litosfera, que é a camada de rochas, temos a hidrosfera, camada de água, a atmosfera, camada de gases, que envolve a Terra, e temos a biosfera, que são os seres vivos que formam o nosso planeta, a camada verde do nosso planeta. Outro conceito muito importante e muito utilizado é o conceito de habitat. Habitat é o local onde um ser vivo pode ser encontrado naturalmente no ambiente. Se eu perguntar para vocês, aonde que eu vou encontrar leões? Eu vou encontrar leão no alto de uma árvore? Não. Eu vou encontrar leão dentro de uma lagoa? Talvez. Quem sabe, se ele pulou numa lagoa, vai estar lá dentro. Mas, normalmente, eu encontro leões aonde? Em savanas, campos abertos na África. Onde que eu vou encontrar macacos? Macacos da América do Sul. Eu vou encontrar normalmente em regiões com florestas com árvores altas e possivelmente no alto de uma árvore. Onde que eu vou encontrar, por exemplo, ratos? Normalmente em arbustos, em galerias cavadas, buracos, túneis que eles cavam, em locais escuros, úmidos. Então, habitat é o local onde eu posso encontrar um ser vivo. Quando eu estou estudando sobre uma onça, o habitat da onça é as matas fechadas do Pantanal. É o hábitat, é o local onde tem a maior probabilidade de encontrar esse ser vivo. Nicho ecológico é o papel desempenhado por um organismo dentro do ecossistema. Basicamente, qual é a função dele no ecossistema? Eu posso falar que o papel da onça é ser um controle de herbívoros. Se não tivéssemos onça no Pantanal, teríamos aí uma explosão demográfica de capivaras que poderiam até devastar os pastos e as plantações. Então, a onça, por ser um predador, por ser um consumidor secundário, ela vai controlar a população de presas e
consequentemente para controlar também a herbivoria do local. Então, posso atribuir como nicho ecológico o papel desempenhado por um organismo. As abelhas, por exemplo, o nicho ecológico delas é serem polinizadoras. Elas são importantes justamente o quê? Para manter a reprodução de uma grande variedade de plantas. Inclusive, há atualmente uma grande preocupação. Pode falar. Eu sei que é uma pergunta aleatória, mas qual é a função do marimbondo no meio ambiente? Marimbondo, a mesma coisa, polinizador também. Todos os himenópteros que são dessa família, eles são polinizadores. O marimbondo, vespa, todos eles são importantes, cada um no seu nicho. Por exemplo, o marimbondo ele é o principal polinizador do maracujá. Se nós não tivéssemos marimbondo no mundo, o maracujá iria desaparecer do planeta. Ele precisa do marimbondo para fazer a polinização dele. Então, existe uma grande preocupação atual, inclusive se é um possível tema de Enem, fique até atentos a esse ponto aí, botem um asterisco, um coraçãozinho aí para vocês marcarem, que há uma grande preocupação na redução na população de abelhas, principalmente pelo uso excessivo de inseticidas. Nós sabemos que inseticida é um produto químico que serve para matar insetos, e as abelhas são insetos. E um dos inseticidas mais perigosos para as abelhas é justamente aquele inseticida que as prefeituras passam nas ruas, no carro de fumacê, para poder matar o mosquito da dengue, matar o Aedes aegypti. Então, o uso excessivo de inseticidas está levando à morte e à redução na população de abelhas. Qual é o impacto disso no ambiente? Como eu falei com vocês agora há pouco, o nicho ecológico das abelhas é serem polinizadoras de uma grande variedade de plantas, que são plantas nativas, que a sua única forma de serem polinizadas é por meio de abelhas. Se eu não tenho abelha para polinizar uma planta, ela não vai se reproduzir, então, ao longo do tempo, há uma tendência também de redução da flora, redução de plantas, ou até mesmo desaparecimento de alguns tipos de plantas. Eu dei para vocês agora um exemplo do maracujá. O maracujá é uma planta nativa da América do Sul. Até uma curiosidade sobre o maracujá ele não existia em nenhum local do planeta, apenas na América do Sul e América Central. Quando os europeus chegaram aqui nas Américas, eles observaram a flor do maracujá, que é uma das flores mais lindas que existem, e a flor do maracujá ela sempre desabrochava lá no mês de abril, no meio de abril mais ou menos, sempre na época da Paixão de Cristo. Por isso que maracujá, o nome científico dele é passiflora, ou seja, planta da paixão, e em todos os países do mundo, maracujá significa fruto da paixão, o que vem aí da época da Paixão de Cristo, porque ele sempre dá na época de abril. O Brasil é o único país que chama de maracujá porque tem uma origem indígena, mas no mundo inteiro é conhecido como fruto da paixão, que é uma planta que depende exclusivamente de abelhas. Se não tiver abelha para polinizar, vai desaparecer. Então, é uma grande importância ecológica por causa desse nicho ecológico desempenhado pelas abelhas, que é o de polinizar. Existem os morcegos, que são dispersores de sementes. Pode falar. Vou dar uma situação hipotética. Caso as abelhas morram, tipo os polinizadores, eles teriam que criar em laboratório uma espécie que possa fazer essa função. Mas é bem difícil. O que a natureza demorou milhões de anos fazendo em laboratório talvez não seja tão fácil. Ou fazer a polinização artificial de maracujá. Só que era trabalho. Você não vai ter no ambiente, por exemplo. Não vai ter mais naturalmente como antigamente. Outro exemplo também de nicho ecológico muito importante. Nós temos um animal brasileiro que ele é apelidado de jardineiro das florestas. Alguém sabe que animal é esse? O jardineiro das florestas? Vou dar uma outra dica para vocês. É o maior mamífero das Américas. Desculpa, da América do Sul. O maior mamífero da América do Sul. É a anta? A anta ela é chamada de jardineira das florestas. Por quê? Ela come vários frutos diferentes de várias árvores diferentes e depois que ela faz a digestão, ela defeca as sementes já prontas para germinarem. Algumas plantas, elas só nascem depois de passar pelo trato digestivo da anta. Então, a anta ela sai comendo as frutinhas
em vários lugares da floresta e sai defecando. Aonde ela faz cocô, vai nascer uma plantinha nova. Então, ela é a jardineira da floresta. Ela é muito importante para a manutenção do equilíbrio ecológico da Amazônia e do Pantanal. Tanto que, se ela desaparecer, vamos ter um impacto ecológico muito grande, porque ela tem um nicho ecológico muito importante. Então, próximo termo. Pode falar. Isso caracteriza ela como uma dispersora? Uhum. Exatamente isso. Quando o organismo está espalhando o pólen, nós chamamos de polinizador. Quando ele espalha a semente, eu chamo de dispersor. Os morcegos também são dispersores, alguns pássaros são dispersores, a anta é dispersora, alguns roedores são dispersores. Os esquilos, por exemplo, o esquilo lá na América do Norte, ele é o principal dispersor, até por um motivo assim até engraçado, porque ele sai colhendo um monte de sementes, só que ele não quer comer tudo de uma vez, ele guarda, ele esconde, só que ele acaba esquecendo onde ele escondeu, então acaba germinando. O fato de ele esconder, ele ajuda a espalhar as sementes. Fatores abióticos. Como eu expliquei agora há pouco, são os fenômenos químicos e físicos do ambiente que afetam diretamente os seres vivos e formam os ecossistemas. Lembra que ecossistema é comunidade mais fator abiótico. É a comunidade de seres vivos, aquele conjunto de populações de seres vivos do ambiente, mais os fenômenos químicos e físicos que estão associados a eles. Isso é o ecossistema. O fator abiótico são esses fenômenos químicos e físicos do ambiente. Fator biótico são os seres vivos. Então, no ecossistema, eu tenho os dois. Eu tenho os fatores bióticos, que são os seres vivos, e os fatores abióticos, que são os fenômenos químicos e físicos. Nível trófico. Quando formos falar mais sobre cadeia alimentar, vou voltar sobre nível trófico, que é o nível de utilização da energia. Existem basicamente 3 níveis tróficos. O nível dos produtores, que produzem energia, vão ter um acesso muito maior à energia. Temos os consumidores, que vão consumir essa energia. Aí tem vários níveis de consumidores. Consumidor primário, secundário, terciário. E, por fim, temos o último nível trófico, que é o nível dos decompositores, que fazem a reciclagem da matéria orgânica. Então, cada um desses é um nível trófico. A palavra trófos é nutrição, é um nível de nutrição. Sempre começando do produtor, consumidor, terminando no decompositor. São vários níveis diferentes. Fauna. Fauna é um termo muito comum, muito utilizado, que designa o conjunto de animais de uma região. Quando eu falo todos os animais que eu tenho no Espírito Santo, eu posso falar a fauna do Espírito Santo. Quando eu falo fauna da Bahia, são os animais que eu encontro na Bahia. Fauna brasileira, os animais que eu tenho no Brasil. A mesma coisa para flora, só que flora eu estou designando as plantas de uma região. A flora capixaba, ou seja, as plantas que eu encontro no Espírito Santo. A flora americana, as plantas que eu encontro nas Américas. A flora asiática. Ser vivo nativo, muito importante esse termo também, porque existem vários problemas ambientais por causa disso. Ser vivo nativo é um ser que ocorre naturalmente no ambiente. Eu posso falar que a onça-pintada é um ser nativo do Brasil. Por quê? Naturalmente, sem ação humana, eu vou encontrar onças no Brasil, porque ela é um animal que é dessa região. Eu vou encontrar leão aqui no Brasil, solto nas matas? Não, porque o leão não é nativo do Brasil. O leão é nativo da África ou da Ásia. O elefante é nativo da África ou da Ásia. Os jacarés são nativos de todas as Américas, América do Sul, Central e do Norte. O crocodilo é nativo da Ásia, da África e da Oceania. Então, é um local onde ocorre naturalmente um ser vivo na natureza. O contrário de ser vivo nativo é o ser vivo exótico, que também é chamado de alienígena. Então, se algum dia vocês verem no livro que tal espécie é alienígena, não significa que ela vem de outro planeta, não, tá, pessoal? Alienígena é um sinônimo de exótico. É aquele ser vivo que não ocorre naturalmente no ambiente em que nós estamos analisando. Por exemplo, o Salazar, minha serpente ali. Ela é nativa da Ásia. Oi, pode falar. É tipo o caramujo africano? Exatamente, ele é um animal exótico que foi introduzido aqui no Brasil. Quando for falar sobre introdução, eu vou dar esse exemplo do caramujo africano. Ele é um animal exótico, ele não é nativo do Brasil.
Naturalmente, sem ação humana, você não encontra ele aqui no Brasil. O salazar, por ser uma corn snake, ele é nativo da Ásia. Então, naturalmente, se eu for no mato, eu nunca vou achar uma corn snake no mato, porque ela não tem no Brasil. Ela tem na Ásia. E ela era da Ásia e foi levada para os Estados Unidos. Então, na época lá da colonização britânica, as fazendas americanas começaram a cultivar milho. A corn snake é uma cobra muito mansa, muito dócil, ela não causa nenhum risco para os seres humanos, ela é arisca, ela foge dos seres humanos, e mesmo se entrar em contato com os seres humanos, ela não causa nenhum problema. Por ser uma cobra que se alimenta de ratos e que não é perigosa para os seres humanos, ela foi levada para os Estados Unidos para controlar a população de ratos nos milharais. Por isso que o nome dela é cobra do milho, porque ela controla as pragas de ratos nos milharais lá nos Estados Unidos. E acabou virando, por ser um animal muito dócil, acabou sendo o principal tipo de serpente utilizada como pet, como animal. Mas é um animal que ele é exótico. Aqui no Brasil ela é exótica. A minha licença do IBAMA me impede de soltar ela. Se eu soltar ela na floresta, na mata, qualquer lugar, eu posso ser preso por isso, que é um crime ambiental. Porque ela é um animal exótico. Você não pode soltar animais exóticos no seu ambiente, porque podem causar vários problemas, como é o caso do caramujo africano, que posteriormente, quando for falar sobre animais introduzidos, e vou dar outros exemplos também, causa um grande problema ambiental, inclusive até mesmo extinção de espécies. Um exemplo clássico de uma espécie que foi extinta. Oi? O javali é uma introdução? Então, na verdade, o javali, existem várias espécies de javali. Aqui no Brasil, nós temos uma espécie natural, que é o cateto. O cateto ele ocorre naturalmente no Brasil. Só que o que acontece? O cateto ele era comum da região sul do Brasil. Ele foi introduzido no Cerrado. E isso acabou na Amazônia. Então, acabou sendo... Ele é nativo do Brasil, mas ele é exótico na Amazônia. Ele é nativo do sul do Brasil. Ele acabou virando uma praga, porque não tinha uma forma de controlar ele. Outro exemplo de uma espécie que foi extinta por causa da introdução de animais foi o lobo da Tasmânia. O lobo da Tasmânia era o único marsupial carnívoro que tinha na Austrália. Então, ele era o único que tinha o nicho de animal carnívoro da Austrália. Há cerca de 30 mil anos, quando os primeiros humanos chegaram na Austrália, os aborígenes chegaram na Austrália, eles trouxeram consigo alguns cães domésticos, que já eram domesticados nessa época, e que posteriormente acabaram se separando dos seres humanos e voltando a ser selvagens, formando uma espécie de canídeo, que nós temos na Oceania hoje, chamado de dingo, que é um cachorrinho que parece um cachorrinho bonitinho, mas ele é selvagem, ele é inclusive mais perigoso que o próprio lobo. Então, o dingo, ele é um animal que ele foi trazido pelos aborígenes para a Austrália e ele começou a competir com o lobo da Tasmânia. Ele era muito maior e muito mais forte, ele ganhava do lobo, atacava o lobo, comia todas as presas do lobo, então o lobo não conseguia competir contra ele e, aos poucos, o lobo da Tasmânia foi extinto lá na Austrália e hoje nós não temos mais. O último lobo da Tasmânia vivo, ele faleceu na década de 30, inclusive tem até registro fotográfico dele, e ele morreu justamente por causa disso, ele foi extinto. Hoje em dia, há uma possibilidade de trazer ele de volta à vida por meio de clonagem, mas ainda está muito trabalho sobre isso ainda, como que vai ser feito, quando vai ser feito, mas acho que nos próximos anos, talvez a gente vai ter o lobo da Tasmânia de volta com ação humana. Nós acabamos tirando ele de circulação, mas temos talvez o poder de fazer ele voltar. Então, vamos lá. Eu vou começar a trabalhar com vocês agora os componentes abióticos dos ecossistemas. Observem aí essa imagem que está no slide para vocês aí. Isso é um ecossistema. Por quê? Eu tenho vários seres vivos, alguns eu consigo ver, como essas árvores aqui, mas eu sei que eu tenho peixes nessa lagoa, que eu tenho alguns animais, pode ser que tenha um urso aqui nessa região também, que já é uma região do hemisfério norte. Então, eu tenho aí um ecossistema com vários seres vivos diferentes. Então, além dos seres vivos, eu também posso observar alguns fenômenos químicos e físicos que são fundamentais para a vida. Por exemplo, água. A água é a substância mais importante para os seres vivos. Toda vez que a NASA vai procurar a vida no planeta, ela procura primeiro se tem água. Se tem água, pode ser que tenha vida.
Se não tem água, não precisa nem procurar a vida que não vai achar. Então, a água ela é fundamental para a vida, e a água não é um ser vivo, ela é uma substância química presente no ambiente. Além da água, nós temos também a temperatura. Eu posso dizer que essa região aqui é uma região temperada, porque eu posso ver montanhas cobertas de neve ao fundo. Então, é uma região que tem um clima temperado, então a temperatura vai ser mais amena ao longo do ano. Eu posso ver luminosidade, olha a luz, o sol iluminando o ambiente. Então, eu tenho vários fatores que não são seres vivos, mas que determinam as características do ambiente. Por esse ambiente ter um clima temperado, a vegetação vai ser diferente, os animais que eu vou encontrar nesse ambiente vão ser diferentes, o ecossistema todo vai ser diferente por causa de um fator abiótico. Então, componentes abióticos dos ecossistemas correspondem aos fenômenos químicos e físicos presentes nos ecossistemas e fundamentais para a manutenção do equilíbrio ecológico. Exemplos de componentes abióticos. Quais podem ser os componentes abióticos de um ecossistema? Temos a água, a temperatura, a luminosidade, ou seja, a luz. Temos a salinidade, que é a quantidade de sais presente no ambiente, a pressão atmosférica, aí tem o relevo, tem o solo, tem vários outros fatores. Então, são muitos fatores diferentes. Eu vou trabalhar com vocês os principais fatores que nós temos no ambiente. Começando com o mais importante de todos, que é a água. Primeiramente, é muito comum falar que a água é escassa no planeta. Você já viu em vários lugares falando que a água está escassa no planeta. Isso aí é uma meia mentira. A água não está escassa no planeta. 70% da superfície da Terra é composta por água. O problema é o quê? Destes 70%, 97,5% é água salgada. É uma água que não está disponível para os seres vivos. Então, a quantidade de sal na água marinha ela é tão grande que 99,9% dos seres vivos não tem capacidade de obter água a partir da água do mar. Isso sobra apenas 2,5% da água do planeta própria para o consumo, que é água doce. Então, se eu tenho aí 70% da Terra, apenas 2,5% é água doce, temos um outro problema. Por quê? Desses 2,5% de água doce, 68,9% está congelado nas calotas polares. Então, os seres vivos não vão ter acesso a essa água. Eles vão ter acesso a 31,1% da água líquida, que faz parte dos 2,5% da água doce. Só que, mesmo assim, esses 31,1% da água líquida também não está disponível para os seres vivos, porque 96% está no subsolo, está nos lençóis freáticos, nos aquíferos. Apenas 4% dentro desses 31,1% estão disponíveis nos rios ou é uma água superficial disponível para os seres vivos. Se eu for olhar a nível de toda a água do planeta, 4% de 31,1% de 2,5%, eu tenho basicamente 0,02% de toda a água do planeta está disponível para os seres vivos. Então, a água não é escassa no planeta. Ela tem abundância em grande quantidade. Agora, a água potável, aquela água disponível para os seres vivos, representa apenas 0,02% de toda a água do planeta. É muito pouco. Beleza. Mesmo assim, pela quantidade absurda de água que nós temos no planeta, 0,02% é muita coisa. Só que a distribuição de água na Terra não é igual, ela é totalmente desigual, e nisso nós brasileiros temos que agradecer muito, porque o Brasil é o país que detém a maior porcentagem de água do planeta. Então, os nossos recursos hídricos, principalmente a bacia amazônica, corresponde a uma parcela significativa de toda a água disponível para os seres vivos. Então, o Brasil
em critérios hídricos, é o país mais rico do mundo. Não tem nenhum país do mundo que tenha uma quantidade de água disponível como o Brasil. Então, é algo que nós temos que valorizar e, principalmente, proteger. Porque, no futuro, pode ser que uma próxima guerra mundial seja por causa de água. Já temos vários países do mundo que sofrem com a falta de água. Um deles é Israel. Pra vocês terem uma ideia, uma garrafinha de 1 litro de água em Israel custa $18. $18, não estou falando em reais. Ou seja, quase R$ 100 uma garrafinha de 1 litro de água. Tanto que lá agora, Israel e mais algumas ilhas no Caribe, como Aruba e Curaçao, são os únicos países do mundo, os únicos locais do mundo que já têm indústrias de dessalinização da água do mar. Então, eles pegam a água do mar e fazem um processo de dessalinização para obter água, mas é um processo extremamente caro e a água não tem aquele sabor de água, uma água mais salobra, não é a mesma coisa. Nós, brasileiros, estamos em uma vantagem muito significativa em relação a isso. Temos que valorizar. Pode falar. Tem algum jeito de aumentar essa água superficial, aumentar a acessibilidade da água doce para a humanidade? Então, quais são as nossas possibilidades? Olha só, temos várias possibilidades. Vamos olhar aqui aonde que está o resto da água. 0,02 nós vimos que está nos rios, está nos lagos. Temos 96% desses 31 aqui que estão nos lençóis freáticos. Então, uma boa forma é obter dos lençóis freáticos. E aí vem uma outra curiosidade. O maior lençol freático do mundo é brasileiro também. Além de nós termos a maior quantidade de água do lado de fora, nós também temos a maior quantidade de água no subsolo. O aquífero Guarani é um aquífero, que é um lençol freático, que ele está embaixo de 5 estados brasileiros: Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso. Não, Goiás não, é São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná, além de um pedaço da Argentina e do Paraguai também. Então, todos esses locais, embaixo dele tem um aquífero gigantesco que, se nós pudéssemos aproveitar toda essa água do aquífero Guarani, daria para abastecer a população humana da Terra por mais de 200 anos. Então, é uma grande quantidade de água que está acessível. Em alguns locais, ele é bem superficial, é fácil você retirar a água dele. Em outros, é um pouco mais profundo, mas nós temos muita água disponível no aquífero Guarani. Mas aí vem o problema. Distribuição da água. Está tudo no Brasil. A maior parte da água doce disponível do planeta está no Brasil. E se nós pensarmos agora na China, por exemplo, que detém aí um quarto da população mundial, como é que está a distribuição de água para eles? Na África. A África, que é o país que sofre com o maior, é o país que mais é o continente que mais sofre com a falta de água. A Austrália, que é o continente mais seco do planeta, tem uma menor quantidade de água do planeta. Então, vejam que é desigual no nosso planeta. Nós temos 0,02%, mas é uma distribuição que ela é muito desigual. E, deixa eu rolar aqui. Aqui eu tenho, quando eu trabalho com água, eu posso ter 2 tipos de ambientes completamente diferentes, 2 ecossistemas completamente diferentes. Aqui nós temos um pântano, é o exemplo do Pantanal, é o nosso pântano brasileiro é chamado de Pantanal. Vejam que eu tenho uma grande quantidade de água, é uma região muito úmida, e temos regiões onde tem baixa pluviosidade, baixa disponibilidade de água, que são os desertos. Aí que vem um ponto muito importante. Normalmente, quando nós falamos em deserto, a gente pensa em local quente. A definição de deserto não é local quente. A definição de deserto é a disponibilidade de água. Quando tem uma pluviosidade muito baixa, quando chove uma quantidade lá mínima de milímetros por metro cúbico, eu considero o ambiente como um ambiente árido. Árido significa deserto. No Brasil, nós não temos ambiente árido, nós não temos deserto no Brasil. Nós temos um quase deserto, um semiárido, que é o nosso bioma da Caatinga. A Caatinga ela é quase um deserto,
e depois, daqui a pouquinho, eu vou falar com vocês que ela pode virar um deserto no futuro. Existe essa possibilidade, mas ela é um semi-árido. Então, temos os ambientes áridos, com pouca disponibilidade de água, e os ambientes úmidos ou pantanosos, que têm uma grande disponibilidade de água. Então, a primeira coisa importante é um outro exemplo de um deserto aqui. Olha, observe esse deserto aqui. É um dos desertos mais famosos do mundo e, na minha opinião, um dos mais lindos, que é o deserto do Atacama, fica no Chile, nessa região que está aqui mais de amarelo aqui. Eu já tive a oportunidade de conhecer o Atacama, é um lugar que vale a pena demais conhecer, e é um deserto, e é o deserto mais seco do planeta, ou seja, tem a menor disponibilidade de água do planeta. Mas, professor, se é um deserto que não tem água, por que tem água na imagem, nessa foto aí? Então, essa água aqui, na verdade, não é uma água disponível para os seres vivos. É uma água extremamente salobra e tóxica. Se você beber uma gotinha dessa água, você pode morrer, porque tem uma grande quantidade de arsênico. Arsênico, para quem não sabe, é o mesmo princípio ativo, mesma substância que está presente naquele veneno mata-rato chamado chumbinho. Então, essa água aqui é uma água de chumbinho, praticamente. Então, você não encontra vida nesse local. Nem mesmo as árqueas, que são aqueles seres vivos que sobrevivem em qualquer lugar, conseguem viver nesse local aqui. Então, eu não tenho água. Eu tenho aqui, eu consigo ver... Eu tenho água, mas não tenho água disponível para os seres vivos. Então, no deserto do Atacama, embora tenha essa quantidade de água, bem grande aqui, é uma água com uma grande quantidade de sal e de substâncias tóxicas, que geralmente é formado pelo degelo da neve. Ué, neve no deserto, é possível isso? Sim, porque a definição de deserto não é temperatura, a definição é disponibilidade de água. Isso é um deserto e você pode ver neve ao fundo. Outro exemplo, deserto de Sonora, nos Estados Unidos, coberto de neve. Lá o deserto, um dos desertos mais quentes do mundo, que fica nos Estados Unidos e no México, é um deserto famoso dos filmes do Texas, por exemplo, os filmes de faroeste, é um deserto coberto de neve. Então, o próprio deserto do Saara, o deserto do Saara durante o dia chega aí a 50 graus Celsius, mas à noite chega a menos 10. Então, pelo fato de não ter uma umidade muito alta, não retém o calor durante a noite. Então, os desertos normalmente têm uma amplitude térmica muito grande. O dia é muito quente, mas a falta de umidade não retém o calor durante a noite e as noites são muito frias, são geladas. Então, no inverno, lá no deserto de Sonora, na região do Arizona, da Califórnia, do México, é muito comum nevar de madrugada, porque é muito frio e tem essa informação aqui. Maiores desertos do mundo em tamanho. O quinto maior deserto do mundo é o deserto do Kalahari, localizado na África. Ele fica na região de Angola, Namíbia, Botsuana e Zimbábue, e um pouquinho da África do Sul também. É um deserto, inclusive, também muito interessante, tem uma fauna muito exótica, com leões, com guepardos, e enfrenta secas ao longo do ano, e tem uma área de quase 1 milhão de quilômetros quadrados. Basicamente, é tamanho do estado do Amazonas. O quarto maior é o deserto de Gobi, que já é um deserto um pouco mais frio, que ele fica no norte da China, na região da China, Mongólia e um pouquinho da Rússia. Então, é um deserto asiático, tem uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Temos aí o deserto da Arábia, que fica na Península Arábica e um pouco também da região do Golfo Pérsico, até mesmo a região lá do antigo Crescente Fértil. É um deserto muito grande também, 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados, terceiro maior do mundo. O segundo maior do mundo é o deserto do Saara, que é maior do que o Brasil, tem 9 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. É o segundo maior deserto do mundo. Se o Saara é o segundo maior deserto do mundo, alguém sabe qual é o maior deserto do mundo? Alguém tem um palpite? É a Antártida?
Exato. Lembra que eu falei com vocês? Deserto não é temperatura, é disponibilidade de água. E a Antártida é o maior deserto do planeta com 14 milhões e 200 mil quilômetros quadrados de água no estado sólido que você não consegue obter para os seres vivos. Se você tiver com sede na Antártida e não tiver como derreter o gelo, você vai morrer de sede, porque lá não tem água no estado líquido. Lá, a água doce no estado líquido, apenas no estado sólido. É um local que tem a menor pluviosidade do planeta, tem o ar mais seco do planeta e também é considerado o maior deserto do planeta. Há uma outra curiosidade sobre o deserto do Atacama, esse deserto aqui. Uma outra curiosidade. São duas curiosidades. É o deserto não ártico, que não é Antártica, mais seco do mundo, tem a menor disponibilidade de água do mundo, é o deserto mais alto do planeta, ou seja, em relação de altitude, ele fica a mais de 3.000 metros de altitude. E uma outra curiosidade, tem o céu mais lindo do planeta. Isso aí é um fato, tanto que os principais observatórios astronômicos do planeta estão no Atacama. Por quê? Pelo fato de não ter vapor de água em grande quantidade na atmosfera, isso não causa turbulência na atmosfera na formação de imagens. Então, o céu ele é muito mais estrelado. As estrelas praticamente não piscam lá no Atacama. Aí eu vou entrar em uma outra parte física agora. Vocês sabiam que as estrelas, na verdade, não piscam, né? Estrela nenhuma pisca. A luz ela é o tempo todo. O que faz ela piscar, na verdade, são as turbulências da atmosfera terrestre. Lá no Atacama, praticamente inexiste essas turbulências. Tanto que as principais imagens, inclusive aquela imagem do buraco negro, que foi fotografada do ano passado, foi obtida no deserto do Atacama, que é o único local do planeta que tem o céu mais limpo possível. Lá praticamente não tem nuvens nenhuma, você não vê nuvem no Atacama, porque lá não tem água, então não forma nuvem. E não tem turbulência na atmosfera, então o céu fica estrelado, fica bonito, fica a coisa mais linda. Só quem já viu o céu no Atacama sabe que é inigualável. Não tem lugar em nenhum local do mundo você consegue ver uma imagem tão linda como essa. E é o fato de não ter água lá. Vamos ver agora uma coisa importante agora. Esse tópico é interessante. Eu vou invadir um pouco da área da geografia agora. Temos aqui o nosso mapa do planeta, o mapa mundi. Observem que a Terra ela é dividida em várias linhas chamadas de paralelos. Então, nós temos vários paralelos, sendo que o principal paralelo, esse que passa na latitude zero, é chamado de linha do Equador, porque ela divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Lá no paralelo 30, tanto para o norte quanto para o sul, latitude 30 graus, nós temos os chamados trópicos. Trópicos de Câncer, no hemisfério norte, trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Lá no paralelo, no latitude 60 graus, no próximo paralelo, nós temos o círculo polar ártico e aqui embaixo o círculo polar antártico. Essas linhas imaginárias, esses paralelos imaginários, eles separam a Terra em várias zonas. Temos a zona tropical, a zona temperada e a zona polar. Vamos olhar agora a zona tropical. O que é a zona tropical? É toda a região do nosso planeta que está localizada entre os trópicos, entre o trópico de Câncer, aqui em cima, e o trópico de Capricórnio. Então, essa área que eu rasurei aqui no mapa é a região tropical do nosso planeta. Nessa região tropical, a intensidade luminosa vai ser muito maior, a disponibilidade de água tende a ser maior, então, ocasionalmente, formam-se as grandes florestas tropicais úmidas. Existem 3 grandes florestas tropicais úmidas no planeta. A primeira delas está localizada no Brasil, que é a floresta amazônica, que ela ocupa uma área gigante, que abrange não só o Brasil, como outros países da América do Sul. Então, aqui é mais ou menos essa área que eu rasurei em verde aqui, é a floresta tropical amazônica, uma floresta tropical úmida.
vejo que ela fica bem mesmo centralizada no planeta. Por quê? A linha do Equador é uma região com maior luminosidade. Quanto mais luz, mais fotossíntese, mais energia e mais diversidade. Então, as florestas tendem a ser localizadas no Equador. Se eu for seguindo a linha do Equador, aqui é tudo Oceano Pacífico, Oceano Pacífico, Oceano Pacífico. América do Sul, temos uma grande floresta. Seguindo a linha do Equador, eu chego na África. Esta região africana também tem uma grande floresta chamada Floresta do Congo. É lá onde estão os chimpanzés, os gorilas. É uma grande floresta também localizada nessa região equatorial. Só que ela não é tão grande quanto a floresta amazônica. Ela é, na verdade, 1/3 do tamanho da floresta amazônica. Continuando na linha do Equador, eu vou ter aqui, tem aqui algumas regiões de lagos também, o Lago da Tanzânia, por aqui. Tem aqui Oceano Índico, chego lá em Bornéu, ou no Sudeste Asiático, onde eu vou ter várias ilhas na Indonésia, várias florestas úmidas na Indonésia, e tem a floresta do Bornéu, que é a maior de todas, que, embora seja a maior floresta daqui dessa região, ela é muito pequena comparada com as outras duas grandes florestas tropicais úmidas. Depois eu continuo para o Oceano Pacífico e não tenho mais. Vejam que a Terra, a distribuição dos continentes, ela é muito desigual. A maioria está no hemisfério norte e uma pequena quantidade no hemisfério sul, e a linha equatorial ela pega apenas um trecho muito pequeno de terra, que é o local onde eu vou ter as florestas tropicais úmidas. Mas, professor, o que tem a ver floresta tropical úmida com água com umidade? Tem tudo a ver, porque a água segue um ciclo. Esse ciclo natural ele precisa passar por uma floresta tropical úmida. Vamos dar o exemplo da Amazônia. A Amazônia detém a maior parte da água doce do planeta. Essa água, ela é levada, carregada por correntes. Ao evaporar, ela forma as nuvens, e essas nuvens carregadas são levadas para outras regiões, são levadas para o norte e para o sul, formando os chamados rios aéreos. Então, toda a umidade que nós temos na região mais sudeste e sul da América do Sul, essa região aonde nós estamos agora, ela vem da Amazônia. Então, a Amazônia gera umidade tanto para o sul quanto para o norte. Para o norte é o Caribe, é um oceano, então a umidade não faz tanta diferença. Agora, aqui para a América do Sul, a Amazônia ela é fundamental para todos os ecossistemas que nós temos na América do Sul, porque ela gera umidade, são chamados rios aéreos. A mesma coisa acontece com a floresta do Congo, ela também gera, só que por ela ser muito menor, a umidade gerada é muito menor. Além disso, tanto ao norte quanto ao sul tem muito continente, tem muita terra, principalmente ao norte. Então, essa umidade produzida pela floresta do Congo não é suficiente para abastecer toda a região africana. Se na África está ruim, lá em Bornéu está pior ainda. A quantidade de umidade gerada pela floresta de Bornéu ela é muito pequena. Resultado, aqui na América do Sul, logo abaixo da Amazônia, nós temos uma região chamada de Cerrado. O Cerrado tende a ser uma região um pouco mais seca. Só que não é um deserto e não é um semiárido. É uma região mais seca, tem secas prolongadas, porque depende da atividade hidrográfica da Amazônia, mas que fica logo abaixo da Amazônia. Oi, pode falar. Então, temos aqui o Cerrado, ocupa toda essa região, que recebe diretamente a umidade da Amazônia. Aqui no norte, nós temos o Caribe, que é oceano, não tem impacto nenhum. Agora, quando eu olho na África, desculpa, aqui na América do Sul também, mais ao norte, eu tenho também uma região que recebe pouquíssima umidade. Essa região aqui ainda existe floresta tropical úmida aqui na América Central, mas aqui recebe muito pouca umidade, formando os desertos dos Estados Unidos, o deserto do México e os Estados Unidos, como o deserto de Sonora, o Vale da Morte, o deserto do Arizona, o Texas. Todos eles recebem pouca umidade e formam um deserto, que é uma região já árida, não é mais um semiárido. Agora, na África, a coisa é muito mais drástica. Por quê?
A floresta do Congo, ela é muito pequena, ela não gera umidade para poder transportar para todo o continente. Resultado, tanto ao norte quanto ao sul do Congo, nós temos desertos. Temos o Kalahari, aqui no sul, que é esse deserto aqui, e temos o grande deserto do Saara, ao norte, formado pela falta de umidade que não é gerada o suficiente pela floresta do Congo. A mesma coisa acontece aqui na Ásia, aqui na floresta do Bornéu. Ao sul forma-se o deserto da Austrália, o próprio continente australiano é um continente muito seco, e ao norte, bem ao norte mesmo, nós temos o deserto de Gobi. Vejam que o deserto de Gobi está um pouco mais ao norte, até mesmo na zona temperada, porque nesta região onde estou passando o cursor agora do mapa, tem uma cadeia de montanhas que bloqueia a umidade não deixa chegar. Então, o Himalaia, que está presente aqui, ele bloqueia toda a umidade que viria do sul e impede que chegue nessa região, formando o deserto do Gobi. Então, vejam que os desertos que nós temos no planeta são formados justamente nas regiões que sucedem as florestas tropicais úmidas. E que o tamanho do deserto ele é uma relação, basicamente, com o continente, tamanho do continente e o tamanho da floresta tropical úmida desse continente. Como a África é um continente muito grande e uma floresta tropical úmida muito pequena, o deserto tende a ser muito grande. Agora, vamos imaginar, então, que a Amazônia desapareça. Vamos imaginar que aí nós não cuidamos dela, desmatamos o tempo todo e a Amazônia regrediu com um tamanho igual ao tamanho da floresta do Congo. Olha o que vai acontecer com o Brasil. Basicamente, toda essa região que pega o sudeste, centro-oeste e nordeste do Brasil vai virar um grande deserto. Então, aqui no Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, só não é deserto por causa da Amazônia. Se nós tirarmos a Amazônia, vai virar um grande deserto, assim como qualquer região do planeta. Então, vejam a importância ecológica gigantesca que a Amazônia é para o Brasil, não só para o Brasil, como para a América do Sul inteira. Lembra quando eu falei do Atacama? Por que existe, então, o deserto do Atacama? Por causa disso. Existe uma cordilheira, chamada Cordilheira dos Andes, que impede a umidade da Amazônia de chegar até o Chile. Por isso que o Chile e essa região aqui da Bolívia e do Peru é desértica, porque a umidade amazônica não consegue atravessar os Andes. Sem a Amazônia, tudo isso aqui, que vai desde São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Brasília, tudo vai virar um grande deserto. Então, a Amazônia ela tem uma grande importância na manutenção do equilíbrio hídrico do nosso país, do nosso planeta. E agora, quando eu falo em seres vivos que vivem em ambientes extremos, por exemplo, num ambiente com baixíssima disponibilidade de água, nós temos aqui alguns exemplos de animais com as suas adaptações mais drásticas possíveis. Um exemplo é o camelo e dromedário. A diferença entre camelo e dromedário é o número de corcovas. 2 corcovas chamam de camelo, dromedário tem apenas uma única corcova. São animais nativos da Península Arábica, então são animais lá das Arábias, que inclusive viraram praga na Austrália, foram levados, como a Austrália é um continente muito desértico, os britânicos levaram camelos para a Austrália, que viraram uma praga. Tanto que nesse ano, no começo do ano, o governo australiano abateu mais de 10 milhões de camelos, porque eles estavam consumindo o pouco de água que tinha no local. É um animal que ele tem como adaptação o acúmulo de água. A cada vez que um camelo para beber água, ele bebe até 40 litros de água. Então, eu falo que ele é melhor do que um carro, porque ele bebe 40 litros e anda aí 2.000 quilômetros. Ele faz mais de 200 quilômetros por litro, melhor que um carro. Então, ele acumula uma grande quantidade de água. E, ao contrário do que muita gente pensa, a água não fica nas corcovas. As corcovas é uma capa de gordura que é para armazenar energia para o animal. A água fica no seu estômago e nos tecidos abaixo da pele. Então, camelo e dromedário acumulam uma grande quantidade de água,
Eles bebem água aí a cada 3, 4 meses apenas, quando tem disponibilidade. E uma outra adaptação lá da Austrália também. Pode falar. Se um dia eu estiver num deserto desse, achar um camelo, só ofrar o bufo dele para mim conseguir água? Só que não vai ter uma água salobra, então eu acho que você não vai ter muito acesso a ela, não. Mas se você comer a carne dele, talvez tenha um pouquinho de água também. Você pode fazer igual o rato canguru. O rato canguru, ele tem como estratégia nunca beber água. É um animal que nunca bebe água. Ele não bebe água. Por quê? Ele consegue retirar o pouco da água que ele consome da alimentação. Ele se alimenta de pequenas raízes e dessas raízes e insetos ele obtém a água que ele precisa. E também, em contrapartida, ele não urina, ele não faz xixi e as fezes são secas. Ele faz cocô em pó, praticamente. Então, são adaptações extremas. Um que bebe muita água de uma única vez e o outro que não bebe água nunca. São adaptações de viver em ambientes desérticos. Temos outros exemplos também. Serpentes. As serpentes, os répteis em geral, eles têm uma pele grossa e seca. Por quê? Os animais perdem água naturalmente por meio de um processo conhecido como transpiração. Se está muito quente, nós começamos a suar. Suar é o quê? Perder água pela pele. Todo animal transpira. Os répteis que vivem em ambientes desérticos têm uma pele seca e grossa para diminuir ou até mesmo acabar com a transpiração, não ter mais a capacidade de transpirar. Então, a pele grossa e seca é uma adaptação de animais desérticos também. E no caso das plantas, enquanto os animais transpiram água líquida na forma de suor, as plantas também perdem água, só que elas perdem água na forma de vapor. Elas transpiram na forma de vapor por meio das folhas. Então, a folha é o local por onde a água perde água. Se a folha é por onde ela perde água, as plantas xerófitas, que são aquelas plantas que vivem em desertos, os cactos, as palmas, são plantas que têm folhas reduzidas a espinhos. Então, as folhas do cacto, por exemplo, são os espinhos. Então, quando eu olho um cacto, aquele espinho do cacto, na verdade, o espinho é a própria folha da planta, que ela é reduzida de forma que vai reduzir a transpiração. Então, ela vai reduzir, até mesmo eliminar a transpiração, a perda de água na forma de vapor. Então, são adaptações extremas, tanto de animais e plantas, a viver em ambientes com pouca disponibilidade de água. Professor, Oi. No caso do cacto, a folha dele também serve para defesa, certo? Também, mas o papel principal do espinho, na verdade, é para eliminar, para impedir a perda de água por transpiração. Mas também funciona como defesa também. É um papel secundário, na verdade. Beleza? Próximo fator importantíssimo para os seres vivos é a luz. Qual é a grande importância da luz para os seres vivos? A própria imagem dá uma dica muito boa. A luz é a fonte primária de energia da vida. Toda a nossa energia veio primeiramente da luz solar. Através da luz solar, as plantas realizam a fotossíntese e produzem os carboidratos que são passados para os seres vivos através da cadeia alimentar. Então, quando vocês comem aquele arroz com feijão todo dia, esse arroz e feijão foram produzidos graças à fotossíntese do arrozeiro e do feijoeiro, que produziram esses grãos através da luz solar. Então, a luz é fundamental para a vida na Terra. Sem luz, não haveria vida no planeta. Só que a disponibilidade de luz também é desigual no planeta, ela muda. Por quê? O nosso planeta, ele não é uma esfera muito bem posicionada em relação ao Sol. Então, quando a gente costuma pensar sobre a Terra e a posição dela em relação ao Sol, a gente pensa que ela está bem retinha, a linha do Equador bem alinhada com os raios solares. Isso não acontece. A Terra tem um eixo de inclinação de cerca de 45 graus. Então, a linha do Equador ela fica tombada em relação aos raios solares. Vejam que os raios estão vindo aqui em linha reta e a Terra está tombada em relação à direção dos raios solares.
Isso faz com que a Terra tenha as 4 estações do ano. Por exemplo, nesse primeiro quadro aqui, observem que a linha do Equador está aqui. Nesse momento, o hemisfério norte recebe muito mais luz do que o hemisfério sul. Então, eu posso dizer que o hemisfério norte está no verão, enquanto que o hemisfério sul está no inverno. Quando a Terra der a volta, passar 6 meses e chegar do outro lado do Sol, o Sol já vai estar do outro lado, vejam que muda agora a história. O hemisfério sul recebe mais luz que o hemisfério norte. Então, eu vou ter verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Hoje, dia 23 de setembro, hoje nós estamos no meio, bem aqui no meio, olha. Não, aqui. Nós estamos bem aqui no meio. Não, aqui em cima. Bem no meio. Por quê? Nós estamos no começo da primavera, estamos no equinócio, quer dizer que o dia e a noite têm a mesma duração. Até o dia 21 de dezembro, o dia vai ficando cada vez maior. Lá no dia 21 de dezembro, o dia vai estar no seu maior ápice, vai ter maior quantidade de luz, que é o chamado solstício de verão. Então vejam que ao longo do ano, a disponibilidade de luz muda. E tem um outro porém também. Observem aqui um exemplo de um eixo de rotação da Terra, no qual o hemisfério norte recebe mais luz pela posição do eixo da Terra. Então, eu estou no verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Vejam que, quanto mais próximo do Equador, os raios tendem a ser verticais. O raio ele bate verticalmente na Terra. Agora, quanto mais próximo dos polos, os raios são oblíquos. Um raio oblíquo não tem a mesma intensidade que um raio vertical. O raio vertical ele é muito mais forte. É só você imaginar alguém apontando uma lanterna no seu olho ou apontando na sua testa. No seu olho vai ter muito mais impacto do que apontando na sua testa, porque é um raio vertical em relação a você. Isso faz com que a zona tropical, que é essa região próxima do Equador, ela receba mais luz ao longo do ano. Se ela recebe mais luz, ela vai ter o quê? Uma maior produção de energia, mais fotossíntese. Se tem mais fotossíntese, maior biodiversidade e florestas tropicais. Por que as florestas tropicais existem nos trópicos? Pela disponibilidade de luz o ano todo. Quem conhece Fortaleza sabe, Fortaleza fica na região lá da linha do Equador. Quem conhece Fortaleza sabe que lá é quente o ano todo, é verão o ano todo, não tem diferença nenhuma. Porque o dia é sempre 12 horas, a noite sempre 12 horas. A disponibilidade de luz é a mesma qualquer época do ano. À medida que eu me afasto da linha do Equador, eu vou aumentando a diferença entre dia e noite. Aqui em Vila Velha nós estamos aí a cerca de 20 graus sul de latitude, 20 graus sul. Aqui, durante o verão, no ápice do verão, o dia dura 13 horas e a noite dura 11 horas. Ou seja, uma diferença mínima entre dia e noite. Basicamente, aí começa a amanhecer 5 horas da manhã e anoitece mesmo, escurece para valer quase 8 horas da noite. Então, isso aí é o praxe do verão. 13 horas de dia, 11 horas de noite. Se eu for mais para o sul, lá para Porto Alegre, essa diferença passa a ser maior, passa a ser 14 horas de dia e 10 horas de noite. Se eu for lá para Buenos Aires, é 14 horas e meia de dia e 12 horas e meia e 9 horas e meia de noite. Se eu for lá para a Patagônia chilena, é mais ainda, 16 horas de dia e 8 horas de noite. Se eu for mais ao sul para a Antártida, à medida que eu for aproximando do polo, a diferença entre dia e noite fica cada vez mais drástica. Até que, quando eu chego no Polo Sul mesmo, lá no Polo, eu não tenho mais dia e noite separados. É 6 meses de dia, 6 meses de noite, por causa do movimento do eixo de rotação da Terra e dos raios oblíquos do Sol. Então, lá no hemisfério sul, lá na Antártida, por exemplo, lá no Polo Sul, durante o verão, o Sol ele passa 6 meses na linha do horizonte, 6 meses, e se põe
fica mais 6 meses de noite até ele nascer de novo. Então, à medida que eu me afasto do Equador, essa diferença entre luminosidade e escuridão, ela vai aumentando cada vez mais. Europa, por exemplo, lá em Londres. Londres está numa latitude que, se eu fosse posicionar na América do Sul, seria lá na pontinha, quase na Antártida já. Então, é uma latitude muito alta em relação à linha do Equador. Lá em Londres, no inverno, amanhece 11 horas da manhã e escurece aí 4, 5 horas da tarde. Então, eu tenho o quê? Tenho apenas de 11 da manhã até 5 horas da tarde de luz. O resto é tudo escuridão, porque está bem ao norte. Se for na Suécia, é mais drástico ainda, é mais tempo ainda. Então, quanto mais próximo dos polos, menor a disponibilidade de luz. Se eu tenho menor disponibilidade de luz, volta aqui. Então, lá, a zona temperada, que é essa zona mais próxima dos polos, ela tem luminosidade alta no verão e baixa no inverno. Então, não tem uma distribuição de luz igual ao longo do ano. Isso tem uma produção energética diminuída no inverno, menor biodiversidade, e surgem as chamadas florestas temperadas, que são florestas que não têm grande biodiversidade, ou chamadas de florestas boreais. Olha como que é uma floresta tropical. Floresta que fica nos trópicos, com uma grande incidência de luz, tem uma grande variedade de formas, vários tipos de plantas diferentes, de animais diferentes, uma biodiversidade gigantesca, enquanto as florestas boreais ou taiga são florestas simples, com apenas poucos tipos de plantas diferentes, apenas coníferas, pinheiros, poucos animais, porque tem uma disponibilidade de luz muito pequena. Além disso, próximo da zona temperada também tem as chamadas florestas caducifólias. O que é a floresta caducifólia? É aquela que perde as suas folhas durante o inverno. Então, ela só existe folha durante a primavera e verão. Então, aqui eu tenho aqui durante o verão. Quando chega no outono, as folhas começam a cair das plantas, já que não vai ter luz, então vamos economizar tirando as folhas. Então, já que a planta não vai fazer fotossíntese porque não tem luz, ela vai soltar as folhas para economizar os gastos e evitar a perda de água. Então, aqui eu tenho a floresta caducifólia durante o inverno, coberta de neve e sem folha nenhuma. Oi, pode falar. Como essa árvore consegue viver sem a fotossíntese? Ela armazena em grande quantidade nas raízes. Entendi. Ela não só armazena, como ela também deixa de gastar energia com as folhas. Então, as folhas não serve para economizar energia no inverno, mas ela também tem uma fonte energética de amido também nas raízes. São as chamadas caducifólias. No Brasil, nós também temos algumas espécies caducas lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, mas elas são mais comuns de florestas boreais ou taiga, de florestas temperadas. Beleza? Na próxima aula eu continuo com vocês falando sobre temperatura e os outros fatores abióticos. Beleza, galera? 9h50 já. Beleza, professor. Beleza, então eu vou finalizar aqui a gravação. Vou baixar depois e deixar salvo para vocês verem o vídeo depois. Ok? Um grande abraço, até semana que vem. Falou, professor. Boa noite. Boa noite.